Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho de alguns conceitos de calor e temperatura no nosso estudo aí sobre a termologia. Termologia que é o ramo da física que estuda o calor e os fenômenos associados ao calor. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre calor e temperatura. São palavras ou termos muitas vezes misturados aí no nosso dia a dia, que às vezes a gente acaba se referindo a essas duas coisas para falar daquilo que eles não são corretamente empregados no dia a dia, né? Às vezes você fala, isso aqui está quente, isso aqui está calor, enfim, qual que é a diferença entre a palavra calor e temperatura associada à maneira técnica, então, na física? Olha só, o calor, ele é um tipo de energia, é uma energia que é transferida de um corpo para o outro. E essa energia, quando o corpo ele recebe essa energia, isso influencia na agitação das moléculas. E essa agitação das moléculas que é a temperatura. Então, olha só, calor é uma energia térmica que é transferida de um corpo para o outro. Então, o corpo ele pode perder ou ganhar calor. Aí, quando ele ganha ou perde calor, ele muda a sua temperatura. Por quê? Porque ele agita mais as moléculas que compõem esse material. Então, temperatura é a agitação das moléculas do material e calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro. Então, se você tem dois objetos que estão trocando aí calor, então esse fluxo de energia que faz com que um fique mais frio e outro fique mais quente, e esse aí é o calor. E a temperatura seria a agitação das moléculas do material. Quanto mais agitadas essas moléculas estão, maior é a temperatura. O calor, como ele é uma forma de energia, a gente só pode transferir ele de um lugar para o outro, né? Então o calor ele é um tipo de energia que a gente transfere. Bom, vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada um deles. Quando eu falo de temperatura, como a gente já viu aqui, está associada à agitação das moléculas. Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior o valor da temperatura. Então, vamos colocar assim, tudo que é objeto, tudo quanto é material que existe no universo é feito de átomos e moléculas. E essas partículas elas nunca estão paradas, elas sempre estão com algum tipo de movimento vibrando ou sacudindo. Quanto maior esse estado de agitação ou de vibração, maior é a temperatura desse material. Então aqui ó, tem um material que está sendo aquecido e note que a parte do material que está mais perto do fogo, as moléculas estão representadas ali com uma agitação maior. Aquelas que estão mais longe do fogo, elas estão representadas com uma agitação menor. Então quanto mais quente, mais agitadas ficam as moléculas. Agora o calor, né? O fluxo de calor dá a sensação para a gente daquilo que está aquecendo ou resfriando. Então, olha só, quando um corpo aquece, é o momento onde ele está recebendo calor. Então, toda vez que um corpo recebe calor, ele aquece. E toda vez que ele perde esse calor, ele resfria. Então, olha só, o resfriamento de alguma coisa é justamente o fato de você fazer essa coisa perder calor. O frio em si, ou o resfriamento em si, ele não existe de fato. O que a gente faz, na verdade, é retirar o calor desse objeto para que ele possa ficar resfriado ou ficar mais frio. Então, quando você tem dois objetos e um objeto está perdendo calor para outro, né, no caso aqui o objeto vermelho está perdendo calor para o objeto roxo, então esse objeto vermelho ele está resfriando porque ele está perdendo calor. E o objeto roxo está aquecendo, porque ele está recebendo calor. Então, o objeto vermelho está diminuindo a temperatura e o objeto azul está aquecendo, aumentando a temperatura. Um princípio muito importante dessa parte de troca de calor é o seguinte: o calor ele só flui espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, olha só, o calor sempre flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse é o sentido natural das coisas. Sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, ó, o objeto laranjado aqui, ele está transferindo calor para o objeto verde, porque ele tem uma temperatura maior do que a temperatura do objeto verde. Então, ele começa a transmitir calor para o objeto verde. Então, o objeto vermelho, perdão, laranja, ele começa a diminuir a temperatura. Já o objeto verde começa a aumentar a temperatura. Vai chegar um momento que a temperatura dos dois vai ser a mesma. E nesse momento ocorre o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando a temperatura dos dois
fica exatamente igual ou iguais, ou seja, com o mesmo valor, e daí cessa-se o fluxo de calor. Então, nesse momento, não tem mais calor fluindo para lado nenhum. Por quê? Para o calor fluir espontaneamente, é necessário que haja uma diferença de temperatura. Então, quando ele chega no equilíbrio térmico, a temperatura é a mesma. Aí não tem mais fluxo de calor. Agora, o que será que é a sensação então de quente e frio? Olha só, quando a gente fala que alguma coisa está quente, ou que a gente percebe que tem alguma coisa quente, a gente encosta em alguma coisa e fala, ó, isso está quente. O que está acontecendo na verdade é que a sensação de quente é porque estamos recebendo calor de algum lugar. Então, quando a gente pega em alguma coisa e ela aparenta estar quente, é porque o nosso corpo está recebendo calor daquela coisa. Ou, por exemplo, ou do ambiente, quando a gente fala esse ambiente está muito quente, né? Quer dizer que o nosso corpo está recebendo calor do ambiente. E já a sensação do frio é o contrário. A sensação de frio é porque o nosso corpo está perdendo calor para algum lugar. Então, muito cuidado com o senso comum aí. Normalmente a gente acha que o frio ele é algo que existe de fato na natureza, né? Por exemplo, que o ar está frio. A gente costuma falar assim, o ar está frio. No popular, assim, não seria errado a gente falar que o ar estaria frio, mas o correto é a gente entender que o frio em si, na natureza, ele não existe. O frio é apenas a falta de calor. Então, quanto menos calor você tem em algum lugar, mais frio ele vai ficando. Então, quando a gente tem a sensação que alguma coisa está fria, é porque o nosso corpo está perdendo calor para algum lugar. Quando você pega uma pedra de gelo, o seu corpo começa a perder muito calor para a pedra de gelo. Então, por isso você tem aquela sensação do gelado ou do frio. Então, o nosso corpo ele reage dessa maneira para poder dizer para a gente se algo está frio ou algo está quente. E a base de medida do nosso corpo é a própria temperatura dele. Então, se a nossa temperatura ela sempre gira em torno de 36 a 37 graus Celsius, né? Então, aquilo que está muito acima dessa temperatura, muito abaixo, o nosso corpo vai falar para a gente, ó, está mais frio, está mais quente, com base no calor que ele está perdendo ou que ele está ganhando. Então, por exemplo, aqui, ó, numa situação onde você sente que algo está quente, o que está acontecendo? O seu corpo está recebendo calor. Quando você recebe calor, você fala, isso está quente ou o ambiente está quente. Agora, numa situação onde você sente o frio ou algo gelado, quer dizer que o seu corpo está perdendo calor. Então, o frio é a perca do calor e o quente é o ganho de calor. Uma coisa que é muito comum quando você tem febre, né, é você sentir a sensação de frio. Por que acontece isso, sendo que a febre, na verdade, é um fenômeno que aquece o nosso corpo, né? Bom, é só você pensar o seguinte: como você está com febre, a temperatura do seu corpo fica muito maior do que o normal. Então, é necessário que o seu corpo perca calor para algum lugar, perca calor para o ambiente, por exemplo. Como o seu corpo está muito quente, ele começa a perder calor, você sente então a sensação de frio, igual a gente está vendo aqui. Se o seu corpo começa a perder calor, você começa a sentir a sensação de frio. Por isso é comum você sentir frio quando você está com febre, mesmo seu corpo estando quente. Por quê? O seu corpo começa a perder calor. Agora, como que você sabe que algo está quente ou frio associado a essas duas palavras, o quente ou frio? Se eu falar assim, ó, esse objeto está a 80 graus Celsius, ele está quente ou frio? Muito cuidado, essa comparação, fazer essa afirmação é muito complicado. Talvez alguns diriam, ah, está quente, né? Porque a gente compara com algumas outras coisas a temperatura mais ambiente. Mas dizer que algo está quente ou frio, de uma maneira técnica ou de maneira física, é algo que é uma pergunta incompleta. O correto é você falar o seguinte: quente ou frio comparando com o quê? Né? Porque, por exemplo, 80 graus Celsius ele seria uma temperatura quente se eu comparasse ele com um objeto que está a 40 graus Celsius. Então, o objeto azul está mais quente que o objeto verde, ok? Mas eu poderia dizer que ele está frio se eu comparasse ele, por exemplo, com um objeto a 100 graus Celsius, no caso aqui o objeto laranja. Então, dizer que algo está quente ou algo está frio depende do que você está comparando, depende qual é o seu ponto de referência para falar se ele é mais quente do que isso ou mais frio do que alguma coisa. Agora, será que dá para produzir o frio? Né? Como é que será que a gente faz para produzir o frio? Cuidado, não dá. Grava bem essa frase aí.
de maneira espontânea na natureza, não tem como você produzir o frio. Por quê? Porque o frio, de fato, como eu falei, ele não existe na natureza. O que existe é a ausência do calor. O frio, ele não existe. O que existe é a ausência do calor. A gente dá o nome de frio para representar a ausência do calor. Bom, como que a gente tem então alguns equipamentos, até talvez você tenha na sua casa, né? Ou uma geladeira, ou um ar-condicionado, não sei, algum equipamento que produz, que a gente fala, né, que produz alguma coisa gelada. Então, vou colocar aqui, ó. Imagina que isso aqui seja a representação então da geladeira, vista de lado, e essa parte azul forte aí seria aquele sistema de grade, né, que vai pro lado de dentro, pro lado de fora dela com motor e tal. Então, o que que a geladeira, o sistema da geladeira faz para fazer produzir, digamos assim, né, o ar frio, sendo que o frio não existe? Lembra que eu falei? O frio é a ausência do calor. Então, esse sistema da geladeira serve para retirar o calor do ar que está lá dentro da geladeira. E é por isso, então, que aquela gradezinha que tem ali do lado de fora da geladeira, que tem uns caninhos que passam ali, é por isso que ela esquenta bastante. Aquele calor é o calor que está sendo retirado de dentro da geladeira e sendo jogado para fora através do sistema de refrigeração. Então, esse é o processo de, vamos dizer assim, de fabricação do frio, né, dentro da geladeira. Não, então, não é que o frio é fabricado, não. É o calor que é retirado lá de dentro para deixar o ar frio. Então, para deixar o ar frio, o sistema da geladeira retira o calor e por isso esquenta aquela grade lá fora. A mesma coisa acontece com o aparelho de ar-condicionado. Se você observar aqui, ó, eu fiz o desenho também do ar-condicionado de lado. O que que acontece? Aquela parte do ar-condicionado que fica para o lado de dentro, ela absorve o ar para o lado de cima, o ar quente, e o sistema retira então o calor através daquele exaustor, aquele ventilador que fica lá do lado de fora, né? Através de todo um sistema ali de compressão e tal, ele retira o calor desse ar e joga para fora. E daí ele devolve esse ar, né, sem calor para dentro e acaba virando então o ar frio. Então o sistema do ar condicionado faz o mesmo processo que a geladeira. Ele apenas retira o calor do ar e joga ele para fora. Então veja que ninguém está produzindo ar frio e apenas retirando o calor do ar que já está ali. E é bem bacana esse sistema do ar condicionado. Isso acontece um pouco na geladeira também, mas é mais intenso no ar condicionado. Que o sistema de resfriamento, ele naturalmente ocorre o processo da condensação do ar. Então toda a umidade que está no ar quando passa ali e retira o calor, ela fica grudada nos caninhos, como se fosse aquela umidade que fica em volta do copo gelado. Não sei se você já observou, você coloca água gelada no copo, se o clima estiver muito úmido, a umidade do ar ela se condensa e fica ali em volta do copo. Isso acontece lá dentro do sistema do ar condicionado, né? E não tem como evitar que isso aconteça. E essa água toda que fica acumulada é aquela água então que ele coleta e joga lá fora naquele caninho que fica pingando água lá fora do ar condicionado por conta desse processo. Mas então tanto o ar condicionado quanto a geladeira, eles não produzem de fato o ar frio. O que eles fazem é retirar o calor do ar que está passando pelo sistema deles e devolver esse ar então de uma maneira assim com a temperatura menor. Agora a gente vai ver alguns processos de troca de calor, ou seja, como é que o calor flui de um lado para o outro e algumas maneiras, né, dele ser transmitido de um local para o outro. Então, olha só, basicamente existem três tipos aí que a gente vai tratar, que é a condução, a convecção e a radiação. Então vamos lá. Na condução, esse calor ele é transmitido no interior do próprio material. Então, olha só, como eu coloquei aqui, ó, na condução, o calor é transferido através do material pela colisão de uma molécula com a outra. Então, lembra que eu falei que as moléculas do material estão sempre em agitação, né? Então, quando você aquece, elas começam a se agitar mais e uma molécula começa a colidir com a outra, como se fosse um jogo de bilhar, uma bolinha vai batendo na outra e vai aumentando a agitação das outras moléculas. Isso faz com que o calor seja conduzido através do material. Cada material tem uma facilidade ou uma dificuldade de conduzir esse calor, dependendo de como as moléculas estão arranjadas. E isso é medido através de uma coisa chamada coeficiente de condutividade térmica. Então, quanto maior é esse coeficiente de condutividade térmica, maior é a facilidade de conduzir o calor. Então, quanto maior o coeficiente, mais fácil é do material conduzir o calor.
Então, voltando aqui à imagem que eu tinha colocado, então se você tem aqui uma situação de um aquecimento do material numa parte, ele vai transmitindo essa agitação para as outras moléculas, isso faz com que o calor seja conduzido. E aqui uma outra representação, é interessante falar também aqui o seguinte, que tem um coeficiente térmico ah, propício para você poder facilitar a condução. Então, por exemplo, se você quer construir um equipamento, por exemplo, sei lá, uma panela, né? A panela precisa de a condução do calor para passar para o alimento. Então, normalmente são feitos com materiais de alta condutividade térmica. Agora, o cabo da panela é um local onde você não quer sentir o calor, para você não queimar a sua mão. Então, normalmente eles fazem o material do cabo com material com coeficiente de condutividade térmica, ou seja, para você dificultar a passagem de calor. Exemplo também, né? Casaco. Se eu perguntar assim para você, para que serve o casaco? Alguns talvez vão falar assim, o casaco serve para esquentar. Muito cuidado. O casaco, apesar de existir hoje em dia alguns casacos elétricos que realmente esquentam, mas a roupa em si de frio, ela não serve para esquentar. Apesar da sensação que a gente tem que ela esquenta, mas a função do casaco não é esquentar. O casaco, ele apenas impede que o calor do nosso corpo se perca muito rápido para o ambiente, quando você está num ambiente frio, assim como a gente viu lá atrás. A sensação de frio é a perca do calor. Então, se você perde calor muito rápido, você tem uma sensação extrema de frio. Então, o casaco serve justamente para você isolar, para você dificultar a saída do calor do seu corpo. Então, essa é a função do casaco. Então, ele é feito o quê? Com um material de baixa condutividade térmica, né, para dificultar a passagem do calor. Tanto é que até o pessoal que usa roupa, se você pensar nas roupas do pessoal que anda no deserto, parece estranho, né, mas eles usam tanta roupa, quase tanta roupa, quanto alguém que está num local frio. Por quê? Apesar de ficar quente, mas essa roupa serve justamente para dificultar o calor de entrar no corpo. Então aqui é o processo inverso. O isolamento aqui é justamente para o calor não entrar no corpo. Então as roupas, esse tipo de roupa serve então para dificultar esse fluxo de calor. Portanto, são feitas com baixo coeficiente de condutividade térmica. Agora a convecção ou processos convectivos. A convecção é bem legal, olha só. Ela trata do deslocamento de um fluido de uma região para outra devido a temperaturas diferentes. Quando eu falo fluido, você pode imaginar gás ou líquido. Pode ser, por exemplo, o próprio ar, pode ser a água, né? Pode ser qualquer coisa, né, nesse sentido aí, um tipo de fluido. E a convecção sempre ocorre devido a uma mudança de densidade ocasionada pela mudança de temperatura. Então, quando você aquece ou resfria um fluido, a densidade dele muda. E como a densidade muda, ele tenta se deslocar para uma outra região. Então, um exemplo disso é quando o ar quente ele sobe ou o ar frio desce, né? Por exemplo, se você abrir a porta do freezer e aquela nuvem de vapor de condensação que sai do freezer, ela tende sempre a ir para onde? Para baixo. A hora que você abre a porta do freezer, aquele vaporzinho vai para baixo. Agora, quando é um ar quente, por exemplo, da ebulição de uma água fervendo, ele sempre tende a subir. Ou da fumaça, por exemplo, fumaça quente, né, sempre vai para cima. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. Então, isso é exemplo do quê? De convecção, de processos de convecção. Então, caso o exemplo que eu dei aqui, ó, da panela, né? Por que fica aquelas borbulhas na panela quando a água começa a aquecer? Justamente por conta do processo de convecção. A água que está mais perto do fogo, ela aquece mais e daí por conta desse aquecimento ela tende a subir. A hora que ela sobe, ela provoca aquele turbilhonamento na água, fazendo com que a água que está lá em cima desça e entre em contato com o fogo. E novamente essa água volta a aquecer e fica fazendo esse processo de sobe e desce o tempo todo. Então por isso que ela fica mexendo daquele jeito lá, por conta do processo de convecção. A parte de baixo esquenta, sobe e assim vai. Isso acontece também na formação dos ventos, né? Aqui eu vou dar o exemplo na situação de praia, de mar, mas isso aqui acontece também em situações no continente também em algumas situações. Então olha só, quando você tem aqui durante o dia, na figurinha durante o dia, o ar que está no continente,
ele aquece mais rápido do que o ar que está no oceano. Então ele sobe por conta do processo de convecção. Quando esse ar sobe, o ar frio que está no oceano, ele desce empurrando essa camada de ar em direção ao continente. Então quem está ali na praia sempre vai notar durante o dia um vento que vem do oceano para o continente, por conta desse processo de convecção. Quando chega a noite, esse ar que está no continente ele resfria mais rápido do que o ar que está no continente. Como ele resfria, acontece o processo inverso. Esse ar mais frio desce, empurrando a camada de ar de volta para o oceano. Então, à noite, a direção do vento se inverte, ela vai do continente para o oceano. Então, por conta aí desse processo de convecção. Nuvens também, toda vez que o ar aquece, né, ela leva grande quantidade de umidade, vapor, se o clima estiver muito úmido, leva tudo isso para cima. E é isso que provoca a formação das nuvens, né? Esse o fato do vapor conseguir subir. E algumas nuvens se formam muito rápido por conta desse processo de convecção. Dependendo da maneira como esse ar sobe, é onde forma também até os ciclones e os tornados, porque o ar sobe muito rápido e sobe de maneira ciclonada. Então, em algumas situações, o processo de convecção é o responsável pela formação de ciclones e tornados. O balonismo, né, a flutuabilidade dos balões também ocorre através do processo de convecção, porque o ar quente que está dentro dos balões, ele é muito menos denso do que o ar que está fora, e isso faz o balão flutuar. Então, a flutuabilidade do balão também é através de um processo de convecção. E os pássaros também aproveitam esse processo de convecção. Aqui na nossa cidade mesmo, nessa época do ano que a gente está agora em setembro, agosto, você nota que tem muitos ventos e está muito quente, então isso forma muitos processos convectivos, levando muito ventos, inclusive para cima, né? Bom aí até para soltar pipa. Mas quem aproveita bastante esse fenômeno são os pássaros, principalmente urubus, que voam a grandes altitudes. E para não ficar batendo a asa o tempo todo, eles aproveitam essas correntes de ar que são formadas pelos processos de convecção para meio que aproveitar, né, e subir junto com essas correntes de ar para não ficar batendo a asa o tempo todo e eles se cansarem. Então eles aproveitam essa corrente de ar para subir e não precisar ficar o tempo todo se cansando durante o voo. Então os pássaros também aproveitam o processo de convecção que forma essas correntes de ar ascendente. Você já observou que os aparelhos de ar-condicionado sempre são instalados na parte de cima do ambiente? Você nunca viu ar-condicionado instalado, por exemplo, na parte de baixo, no chão. Por que isso acontece? Justamente porque o ar frio ele tende a descer e o ar quente a subir. Então, quando você põe o ar-condicionado na parte de cima, o ar frio que ele manda para o ambiente desce. Aí ele força o ar quente que está no ambiente a subir e fazer um ciclo, de maneira que o ar frio desce, o ar quente sobe, esse ar quente ele vai entrar em contato novamente com o ar frio do aparelho e se resfriando mais rápido, fazendo com que todo o ambiente seja resfriado mais rápido e por igual. Se você colocasse o aparelho de ar-condicionado embaixo, o ar frio já ia ficar embaixo mesmo, então ele não ia subir. E daí você ia ter um ambiente que ia ficar um bom tempo aí com duas temperaturas, embaixo frio e em cima quente. Não ia ter essa circulação de ar por conta do processo de convecção. A mesma coisa aí também no congelador da geladeira. Normalmente o congelador fica na parte de cima justamente, né, para você forçar esse processo de circulação do ar gelado e facilitar o resfriamento dos alimentos. E por último, a radiação. É o último processo aí de troca de calor. Bom, a radiação ela é um tipo de energia eletromagnética, né? Então, é a transmissão de energia através de ondas eletromagnéticas. Então, toda vez que um corpo ele absorve a radiação, ele aumenta a temperatura. Então, a radiação ela é responsável também por aumentar ou diminuir a temperatura. E todo o corpo ele pode absorver ou emitir radiação, né? E pelo simples fato dele estar quente, dele ter calor, ele emite radiação. Só que quanto mais quente, mais radiação ele emite. Por exemplo, o seu corpo nesse momento, pelo simples fato de estar quente, ele emite uma radiação térmica. É claro que a gente não consegue perceber, a gente não tem nenhum órgão sensitivo no corpo que capta essa radiação, mas já existem equipamentos que eu vou mostrar daqui a pouco aqui que conseguem captar essa radiação térmica. Mas então todo o corpo aquecido ele emite calor
E esse calor ele se propaga então através de radiação eletromagnética que pode ser captado por algum aparelho, até alguns animais conseguem captar essa radiação térmica. Como que a gente consegue fazer a medida, né? A radiação, ela tem uma frequência, ou seja, a velocidade com que as ondinhas vibram. Vamos colocar dessa forma, né? A frequência. Então, quanto maior essa frequência, maior é a temperatura. E conforme essa frequência, você consegue saber a temperatura do material. É assim que o aparelho faz o cálculozinho. Então, conforme a frequência da radiação que é emitida, é possível a gente saber a temperatura que o objeto está. Então, tenho certeza que você já chegou perto, por exemplo, de alguma coisa que está muito quente, e mesmo sem encostar, ou mesmo sem ficar no lado de cima, onde talvez ele poderia estar emitindo um ar quente, você já deve ter sentido o calor desse objeto que está quente pelo simples fato de você estar perto. Esse calor que você sente é o calor emitido através da radiação térmica. Radiação térmica. Existem já aparelhos, por exemplo, os termômetros que medem a temperatura à distância, que captam a radiação dessa radiação térmica e conseguem dizer que temperatura esse objeto está. Hoje em dia tem nos hospitais para medir, por exemplo, temperatura à distância dos pacientes, mas eles normalmente são utilizados para ambientes onde você tem materiais muito quentes, por exemplo, como a gente vê na imagem aqui, o derretimento de metal, onde não dá para você colocar um termômetro de vidro, né, que ele iria derreter nessa situação. E aí você utiliza então um termômetro que mede a temperatura à distância, que você não precisa encostar e derreter o material. Outra situação é em circuitos elétricos que passam grande quantidade de corrente elétrica, que não dá para você ficar mexendo neles o tempo todo, correndo risco aí de levar um baita choque, né? Correndo risco até de vida, até em usinas. E daí para saber, por exemplo, se aquele circuito está funcionando, se ele está com sobrecarga, é possível através de uma câmera térmica, igual a gente vê aqui na imagem, ela mostrar quais circuitos estão aquecidos ou não. E o circuito aquecido mostra aquele que está passando uma quantidade muito grande de corrente elétrica e pode estar sobrecarregado. Então, é algo que a olho nu você não vê, mas a câmera ela capta a radiação emitida pelo calor desse objeto e coloca ali na imagem com uma cor diferente para a gente conseguir visualizar. A luz que vem do Sol e a radiação térmica que vem do Sol, ela só consegue chegar aqui também por conta de ser uma onda eletromagnética, né? Lembra que a onda eletromagnética ela não depende de meio material. Então ela chega até aqui por conta de ser uma onda eletromagnética. É claro que a radiação do Sol é muito intensa, né? Então boa parte dela é barrada pela atmosfera do planeta Terra para poder manter a vida aqui no planeta. Só para você ter uma ideia, ó, eu coloquei aqui um desenho das camadas, né? E só essa parte de baixo aqui, ó, que eu coloquei de amarelo, é aonde a gente vive, né? Toda essa parte de amarelo, que seria a parte da camada da atmosfera da Terra, onde nós vivemos e é onde ocorre todos os fenômenos atmosféricos que a gente consegue observar. Tornados, furacões, tempestades, tudo ocorre ali nessa partezinha que eu fechei de amarelo. Acima daquilo ali, as nuvens já não chegam mais. Então, por exemplo, muitos aviões voam bem acima dessa camada. Só que a gente tem então toda essa camada de atmosfera para cima que nos protege dessa radiação térmica do Sol e deixa passar sol o suficiente aqui embaixo para manter o planeta aquecido o suficiente, né? Mesmo assim, de vez em quando dá a impressão que está quente pra caramba, né? Mas olha só, lá fora está muito mais quente, a gente tem uma camada bem bacana de atmosfera que protege a gente dessa radiação toda.